Boa tarde a todos. Eu penso que é para sossegar, não lhes vou dar esse trabalho, porque vou ser muito breve. Esta coisa de falar depois do Pedro Jorge tem algumas vantagens. É que muito daquilo que eu tinha para dizer, ele já o disse, e, portanto, não faz sentido que eu esteja aqui a repetir. De qualquer modo, e pegando na intervenção dele, eu diria que não tenho, sobre esta questão da segurança e saúde no trabalho, uma perspectiva tão otimista como o Pedro Jorge tem. Ou seja, eu não faço uma análise da situação tão positiva ou tão cor-de-rosa. Digo mais até, tenho a ideia que há pessoas aqui na sala que, se estivessem aqui neste lugar, diriam que fariam uma análise até mais negra do que aquela que possivelmente eu irei fazer. E isto fundamentalmente pelo seguinte. Estamos todos de acordo, e não vou perder tempo a dizer porque é que a pesca é um setor específico. Todos sabemos, não é só a circunstância de ser a atividade exercida a bordo de embarcações que andam no mar, que flutuam, às vezes deixam de flutuar, é outro problema, que as embarcações operam com equipamentos que normalmente em terra não são equipamentos que sejam utilizados, ou são utilizados de uma forma completamente diferente, ou seja, não só os equipamentos são diferentes, como a forma como eles são utilizados é diferente, os instrumentos de trabalho, digamos assim, são objetos específicos e mais, eu diria mais, ou seja, não só a atividade da pesca é uma atividade específica, como dentro da própria pesca há uma especificidade muito grande. Ou seja, encarar o problema da segurança e saúde no trabalho numa embarcação com 7 metros ou encarar o problema numa embarcação com 24 metros são duas realidades totalmente distintas. A forma como nós abordamos esse problema varia conforme a realidade que nós estamos a abordar. E não falo, por exemplo, relativamente às próprias embarcações em si. Não é um problema que se resolva só com a própria, digamos, com a questão da formação profissional, que o Pedro Jorge muito bem sublinhou. Não é só isso, digamos, as condições em termos de espaço, as condições em termos de segurança da própria embarcação, acabam por ser determinantes, digamos assim, na produção do risco. E, portanto, as próprias condições das embarcações, ou a análise que nós fazemos, ou as exigências que nós queremos fazer, são completamente distintas. E, portanto, eu o tempo que disponho, já sei que, escusam-me de repetir, que eu sei que é muito curto, eu aproveitaria para falar sobretudo para a ACT e para a Autoridade Marítima. E isto porquê? Porque o Piló levantou ali há bocado um bocadinho do problema. Ele levantou um bocadinho do problema. Porque isto é assim, a campanha foi uma ação dentro de uma atividade que a ACT tem a seu cargo, mas na qual todos nós, por natureza, temos de estar empenhados. Porque a promoção da segurança e da saúde no trabalho é uma tarefa na qual devemos estar todos empenhados, cada um no seu papel, mas é uma questão que, relativamente à qual eu penso que nós temos de ter em consideração um ponto importante. Isto é uma batalha que só será ganha se nós convencermos os destinatários que aqueles que mais ganham com a promoção da saúde e da segurança no trabalho são eles próprios. Ou seja, se nós não os convencermos de que estamos do lado deles e que isto é uma questão na qual eles só têm a ganhar, dificilmente os vamos conquistar. E se não os conquistarmos, é meio caminho andar, digamos, para perdermos esta batalha. Eu cingiria a minha intervenção aqui a um aspecto que tem a ver com uma questão que o Piló levantou e que tem a ver com esta questão da legislação específica, porque é uma atividade específica e tem que ter uma legislação específica. Nós dizemos muitas vezes que é justo quem trata todos por igual. Eu diria que isto é o primeiro passo para cometermos uma injustiça, porque o que eu digo é,
situações iguais têm de ter tratamento, têm de ter situações diferentes, têm de ter tratamento diferente. E, portanto, como atividade específica, temos uma legislação específica. E, digamos, esta matéria, a legislação sobre esta matéria está contida fundamentalmente num Decreto-Lei 116/97, do 12/5, que foi regulamentado por uma portaria de 356/98, enfim. Este primeiro Decreto-Lei foi alterado pela Lei 113/99, que continua em vigor, foi alterado até agora pela Lei 3/2014. Mas este problema que eu aqui coloco da legislação específica do regime geral sobre produção de regime foi uma questão que é uma das questões que afeta o setor da pesca e que neste problema em concreto da segurança e saúde do trabalho também se põe de uma forma particular. Porque hoje há um bocado a tendência para generalizar, ou seja, criar normas que abranjam todos os setores. E como a pesca, para quase todos, digamos, os itens, tem uma regulamentação específica, nós hoje em dia vemos confrontados com este problema. Temos uma legislação específica para cumprir e depois temos o regime geral para cumprir. E muitas vezes, digamos assim, há aqui algumas incongruências, ou algumas incompatibilidades, ou algumas dificuldades em conjugar o que é que, da parte do regime geral, também se aplica ao setor. Quando, digamos, isto é um problema não sei se é um problema só técnico ou legislativo, eu acho que é um problema também político, e eu acho que era tudo muito mais simples se se considera que aquele setor é um setor específico, tudo deveria ser contido na regulamentação específica. Ou seja, aquilo que de lei geral se aplica àquele setor deveria ser incorporado na legislação específica para depois nós não andarmos aqui sempre na dúvida o que é que se aplica ou o que é que não aplica. Esta regra aplica-se a um equipamento de terra, mas será que o equipamento que está a bordo também se aplica esta regra e aplica da mesma maneira? Portanto, quando eu há bocado dizia que esta campanha, eu penso que o balanço é positivo, mas eu penso que vamos ter todos muito ainda que evoluir, muito que aprender, muito conhecer, porque há determinadas realidades que é preciso conhecer melhor e entendê-las melhor. E digamos que esta questão da sobreposição surgiu, sobretudo, a partir do novo Código do Trabalho da Lei 7 de 2009. Porque no Código de Trabalho de 2003, Lei 99 de 2003, esta matéria foi regulamentada pela lei, a matéria da segurança do trabalho foi regulamentada pela Lei 35 de 2004. E a Lei 35 de 2004 dizia que a regulamentação relativa aos serviços de segurança e saúde e higiene e saúde no trabalho não se aplicava à pesca, sendo esta atividade objeto de regulamentação específica, ou seja, remetia para a regulamentação específica. Quando agora viemos para o novo Código do Trabalho e viemos para a Lei 7 de 2009, pela primeira vez, e aqui é que está a novidade, a matéria da segurança e saúde no trabalho passou a ficar sujeita às regras aplicáveis à generalidade das atividades, não deixando, porém, de continuar a ser sujeita às regras específicas. E depois aqui começam os problemas. Digamos que temos aqui dificuldade de interpretação, porque mesmo para quem aplica e vigia a aplicação das leis, tem dificuldades em saber se aplica ou se não aplica, e depois origina a duplicação das aplicações das obrigações. E aqui é que o problema isto foi muito parece, de certeza bem dizia a doutora Cristina eu sei que isso é uma situação concreta que nos preocupou e roubou muitas horas ao longo dos últimos meses, que é a questão do certificado de aptidão física e a ficha de aptidão para o trabalho. Ou seja, nós temos um diploma, que é o Decreto-Lei 280 de 2001, que toda a gente conhece como o RIM, que é o Regulamento de Inscrição Marítima, e que, sobre esta questão da saúde, enumera exatamente quais são os exames a que o trabalhador marítimo está sujeito. E, portanto, são exatamente os mesmos tipos de exames
que estão previstos na ficha de aptidão para o trabalho que a Lei 102/2009 prevê. São exatamente os mesmos. A duração dos certificados é exatamente a mesma e nós somos confrontados com esta realidade. Ou seja, no nosso entender, há aqui uma duplicação de obrigações. Não nos parece fazer muito sentido. Tem de haver um exame para emitir um certificado de aptidão física e tem de haver um mesmo exame para a ficha de aptidão do trabalho. Felizmente que eu costumo dizer que a primeira lei é a lei do bom senso. E quando há bom senso, eu penso que está meio caminho andado ou mais para que a questão se resolva. Felizmente que a ACT veio a considerar que o certificado de aptidão física substitui a ficha de aptidão para o trabalho. Digamos que temos depois aqui uma exceção, porque, embora todos os marítimos, para acederem ao curso de formação, é importante dizer isto, todos os marítimos, para acederem ao curso de formação, para se inscreverem no formato, têm de ter o atestado, têm de ter o certificado de aptidão física, da mesma forma, para se inscreverem, eu acabo já, para se inscreverem como marítimos, têm de ter também o certificado de aptidão física, embora depois, se embarcarem numa embarcação de pesca local, não são obrigados a exibir o certificado de aptidão física, embora as empresas sejam da mesma forma responsáveis pela segurança desses trabalhadores. Portanto, aqui parece-me um bom exemplo de uma situação de duplicação de obrigações e que foi resolvida com a compreensão, digamos assim, que eu espero que a ACT mantenha no futuro. Relativamente a esta situação, acidente de trabalho. Um acidente de trabalho que ocorre no mar, digamos que o armador é obrigado a comunicar à autoridade marítima, é obrigado a comunicar à autoridade das condições de trabalho e é obrigado a comunicar para o PIAM, que quer dizer Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Marítimos. Eu acho que hoje estamos numa era da simplificação e da desburocratização. Fazia muito mais sentido que se fizesse uma comunicação para uma entidade e que depois essa mesma entidade distribuísse a comunicação pelas outras entidades. Só um minuto. Depois há outra questão que eu penso que é importante, porque um pouco sobre ela, tem a ver com a questão da sinistralidade marítima. Nós dizemos a pesca é um setor com grande sinistralidade. E depois vemos, entre 2005 e 2014, eu recolhi estes números na Autoridade Marítima, morreram 70 pessoas na pesca. Em naufrágios morreram 41 pessoas. Naufrágios na pesca, entende-se? Ou seja, destes 70 acidentes mortais, 41 foram naufrágios. Ora, quando nós queremos prevenir o acidente, e penso que esta é a nossa preocupação fundamental, não podemos esquecer este dado, é que mais de metade dos acidentes mortais ocorreram em naufrágios, ou seja, não é propriamente a relação, o exercício da atividade profissional, muitas vezes não é? Digamos, não é essa a causa determinante do acidente, não é a forma como o trabalhador está a prestar a sua atividade. E aí entram muitas outras coisas. E aí as minhas preocupações, quando o Pedro Jorge diz durante 20 ou 30 anos praticamente não se vão construir embarcações novas. E quando diz que as tripulações estão a envelhecer, que as embarcações estão a envelhecer, portanto essa penso que é uma preocupação importante. E penso que quando refletirmos um pouco sobre as medidas a tomar, devemos ter de facto em consideração estas questões. E dito isto, agradeço a todos a atenção com que me escutaram. Muito obrigado. Boa tarde.